O convidado estava falando para o Abraham. Você sempre fala desse verdadeiro tesouro, essa verdadeira fortuna que todos nós estamos há tanto tempo acumulando em nosso depósito vibracional. Eu adoraria saber um pouco mais da sua experiência sobre como eu posso deliberadamente me inclinar mais em direção a permitir isso. E o Abraham. Quem está ouvindo essa conversa, especialmente quem está aqui na sala, pode achar que estamos pegando um pouco no seu pé, mas queremos que você perceba, se conseguir, o lugar emocional de onde está vindo essa pergunta. Nós percebemos um certo tom zombeteiro quando você falou deste verdadeiro tesouro. É como se você dissesse: se a lei da atração é como você diz, onde estão as minhas coisas? Queremos que você sinta por um momento qual está sendo a sua vibração dominante quando você fala essas palavras. O Abraham então perguntou para a plateia: ele está oferecendo uma vibração de falta de dinheiro ou de ter dinheiro? Todos na plateia responderam: de falta. E o Abraham continuou: podemos entender isso. Vocês podem dizer, é claro que ele está oferecendo isso a partir de uma vibração de falta de dinheiro, porque como ele conseguiria oferecer uma vibração sobre um estado de ser que ele ainda não alcançou? E dizemos que você precisa dar um jeito de descobrir como alcançar esse estado de ser, como sentir isso, porque até que você o faça, não conseguirá alcançar o que deseja. Você precisa encontrar a essência vibracional disso. E nós achamos lógico que vocês façam essas perguntas como: onde está? O que estou fazendo de errado? O que devo fazer de diferente? Mas queremos que você perceba a armadilha que suas próprias palavras e atitudes sobre as coisas têm sobre você. Então, o trabalho que você precisa fazer é encontrar uma maneira de se distrair da ausência do dinheiro enquanto ativa dentro de si um sentimento de dinheiro. Fazer coisas como sentir apreciação pela prosperidade que você está vivendo, sentir apreciação pela possibilidade de vir mais. E, na verdade, gostaríamos de dizer que só de você entrar em uma atitude de esperança, você já está muito mais próximo em vibração de conseguir permitir isso que você deseja do que quando está na vibração da dúvida. Então, nós brincamos um pouco com você sobre esse certo sarcasmo que você tinha em sua voz quando falou sobre o seu verdadeiro tesouro, mas queremos que você perceba que quando você se sente sarcástico, quando se sente pessimista, isso está muito distante de se sentir otimista e esperançoso. Então, a resposta à sua pergunta sobre como permitir que a minha fortuna venha até mim é fingir que já está feito. Pegar pedaços da fortuna e mentalmente gastá-la, imaginando o quanto será divertido tê-la, desfrutando da sensação de alívio, mesmo antes de ter razão real para sentir alívio, cuidando tanto da maneira como você se sente, que você guia os seus pensamentos para longe da realidade atual. E assim, o sarcasmo, estamos realmente brincando um pouquinho sobre isso, está bem mais distante de deixar a fortuna entrar do que o otimismo ou a expectativa positiva. Então, sinta a diferença entre dizer está demorando e estou começando a acreditar que existe esse depósito vibracional com tudo o que eu desejo, mas eu não consegui descobrir como deixar isso entrar. Perceba qual é o sentimento quando você fala essas coisas. Em seguida, perceba a diferença entre isso e dizer: vai ser muito bom quando eu descobrir como deixar entrar. Eu vou dar um jeito de descobrir. Pensar isso faz com que a resistência vá embora. Mas pensar, eu ainda não descobri, não descobri como, estou trabalhando nisso faz tempo e não descobri. É totalmente um pensamento contra a corrente e resistente. Vai ser delicioso descobrir como libera a resistência. Vai ser muito bom quando eu descobrir isso. Tenho vislumbres disso na minha experiência todos os dias. E eu já sei como deixar o que eu quero entrar em muitos assuntos diferentes. Eu estou indo muito bem em grande parte disso. E eu gosto de saber que tem uma fortuna que foi acumulada para mim.
E eu gosto de saber que minha experiência de vida me fez colocar algumas coisas muito legais no meu depósito vibracional. Eu gosto de perceber que a fonte dentro de mim me precedeu em sua expectativa de que eu receba isso. Eu gosto de saber que minha emoção negativa é meu indicador de que me afastei de como a fonte me vê. Eu gosto de saber que a emoção negativa é meu indicador de que a fonte me vê como próspero, e no momento da minha emoção negativa, eu não estou me vendo como próspero. Eu gosto da ideia de que a fonte pode me guiar para sentimentos mais positivos. E eu gosto de saber que os sentimentos negativos são meu indicador de que não estou indo na direção que a fonte está me guiando. Eu gosto de saber que sou bom nisso. Estou ciente da maneira como me sinto. Eu posso perceber a diferença. Eu notei a correlação entre o que eu tenho pensado e sentido e o que se manifestou. E eu sei que a realidade muda para corresponder ao meu sentimento crônico. E eu entendo que pensar em algo que é diferente do que tenho pensado exige um pouco mais de foco no início. Mas eu sei que quando me concentro um pouco mais, vai ficando cada vez mais fácil. E eu sei que quanto mais eu digo algo, mais fácil é dizer. E quanto mais eu digo, mais fácil é para eu sentir diferente. Eu sei a diferença entre o sentimento de empolgação e o sentimento de desencorajamento. Eu posso fazer isso, eu sei que eu posso fazer isso. Apenas conversas como essa fazem toda a diferença do mundo. Esse é o trabalho. Sabemos que parece um progresso lento, mas esse é o trabalho. Você não chegou ao seu pensamento crônico, ou seja, ao seu pensamento habitual sobre isso, e por habitual nem queremos dizer que seja algo negativo, mas algo que você tem praticado bastante. Você não chegou ao seu pensamento crônico sobre isso de uma hora para outra. Você chegou a esse hábito gradualmente, então não vai mudar tudo de uma vez. Você também vai mudar gradualmente. E se você tentar mudar de uma vez, não vai conseguir e vai ficar frustrado e desencorajado. Mas se você esperar que a mudança seja gradual e faz isso e vê que acontece, vê que consegue, então você vai se sentir encorajado. Então, apenas faça uma afirmação por vez, contando a história da maneira como você gostaria, da maneira como você quer que seja. Então, esta é a maneira como contaríamos sua história. Recentemente ouvi que há uma verdadeira fortuna me esperando em um depósito vibracional, e eu gosto dessa ideia. E saber que o que eu tenho vivido está fazendo com que coisas cada vez melhores fiquem me aguardando nesse depósito vibracional é muito emocionante para mim. Eu gosto da ideia de que eu posso ser, fazer ou ter tudo o que eu quiser. E assim, estou começando a contar a minha história da maneira que quero que ela seja. Eu não acho que o dinheiro é o caminho para a felicidade, mas também não acho que seja a raiz de todo mal. Eu acho que é um caminho para a liberdade. Eu acho que dentro de mais dinheiro há mais escolhas, e em mais escolhas há mais diversão. E eu gosto da ideia de tomar decisões sobre o que eu escolho fazer com base no que eu gosto de fazer, em vez de pensar se posso ou não me dar ao luxo de fazer isso. Eu gosto das oportunidades que fazem com que cada vez mais dinheiro venha para mim. Então, eu não acho que eu estou apenas empolgado com esse verdadeiro tesouro que está esperando por mim. Eu estou empolgado com o que tudo isso significa para mim e para minha família, com o que tudo isso significa para aqueles ao meu redor, com o que isso significa para a maneira como eu começo a ver a vida, o que isso significa para a maneira como eu estou experimentando a vida. É muito empolgante pensar nessas mudanças. Eu amo a minha vida atual em muitos aspectos, mas consigo ver como esse dinheiro que está a caminho para mim vai melhorar a minha vida desse jeito, e desse jeito, e desse outro jeito. US$ 100 a mais por dia me permitirá essas mudanças aqui, e US$ 1.000 a mais por dia me permitirá essas outras mudanças. E se eu permitir US$ 100.000 a mais esse ano, eu vou fazer isso aqui com esse dinheiro, e isso aqui.
E se eu me permitir US$ 500.000 a mais todo ano, isso significa que eu moraria nesse lugar e que eu iria dirigir aquele carro e eu iria trabalhar. Não, isso significa que eu não trabalharia ali. Em outras palavras, apenas brincar com isso, em sua mente e em sua visão. Nós oferecemos muitos jogos. E o jogo mais produtivo que já vimos e observamos muitas pessoas aplicarem esses processos é um jogo poderoso que vamos te ensinar agora. Coloque US$ 100 no seu bolso com a intenção de gastá-lo mentalmente todos os dias, repetidamente. Apenas contemple quantas coisas, se quisesse, você poderia trocar por aqueles US$ 100. É incrível o que esse simples jogo faz para mudar a maneira como você se sente sobre dinheiro. Ele te liberta porque seu hábito é dizer: eu quero isso, mas eu não deveria. Mas esses US$ 100 no seu bolso dizem: eu poderia se eu quisesse. Eu poderia se eu quisesse. Eu também poderia isso aqui. Eu posso fazer isso se eu quiser. Bom, então em vez de dizer não posso me dar ao luxo disso repetidamente, você está dizendo eu poderia se quisesse. Eu poderia se quisesse. Eu poderia se quisesse. Eu poderia se quisesse. Repetidamente. Alguém disse: Abraham, você não tem sido físico ultimamente porque US$ 100 não compram muita coisa. E nós dissemos: se você gastar isso 1.000 vezes hoje, você terá gastado o equivalente a US$ 100.000 hoje. E isso causa um avanço muito grande na sua vibração. E então as pessoas costumam dizer: mas não é real. E nós dizemos: mas será? Será? Você precisa sentir isso primeiro. E uma vez que a vibração esteja estável dentro de você, a realização disso vai ter de vir. Terá de vir. A lei da atração irá trazer a você o caminho, o método, as pessoas que irão colaborar e os resultados que você está chamando vibracionalmente. Quando você chama a prosperidade em sua vibração, a prosperidade terá de vir na experiência da vida real e virá de tantas maneiras, virá de toda esquina, em todo lugar que você olhar, outra grande evidência de prosperidade se mostrará para você. Isso vai acontecer quando você tornar essa vibração de prosperidade um pouco mais ativa do que ela já é dentro de você. Isso não é tão difícil quanto vocês todos pensam. Sabe por que isso parece difícil? Porque vocês têm olhado para o que é, para a realidade do momento presente. Vocês têm oferecido uma vibração sobre o que é, e com isso vocês recebem mais do que já é. E isso tem acontecido há bastante tempo. Então você diz: eu me esforcei tanto, trabalhei tanto e trabalhei por todos esses anos, e olha onde eu cheguei, olha onde eu estou agora. Então, como é possível que esse esforço tão pequenininho de mudar a minha vibração vai me trazer o que eu quero, sendo que todo esse esforço de trabalhar tanto não me trouxe? E nós dizemos: por enquanto você ofereceu o esforço da ação, e agora estamos encorajando você a oferecer o esforço vibracional. E o esforço vibracional vai fazer com que você comece a usar o seu poder e a energia que cria mundos. Mudanças na vibração causam mudanças enormes nas manifestações quando você é consistente. Mas quando você diz, eu quero, mas não sei como, eu quero, mas é difícil, eu quero, mas isso é para os outros e não para mim, você não faz nenhum progresso. Quando você pensa nos motivos pelos quais você quer algo e como a sua vida irá melhorar, você faz progresso. Veja a diferença entre dizer eu acredito que eu posso fazer isso ou falar eu duvido que eu possa fazer isso. Ou quando você fala eu gostaria de fazer isso, mas eu duvido que eu consiga. Ou quando você fala eu gostaria de fazer isso, mas eu não vou conseguir porque eu não tenho conseguido. Ou quando você fala quase ninguém consegue isso. Cada um desses pensamentos significa que você não está fazendo nenhum progresso. É o mesmo hábito antigo e mundano que você tem de vibrar sempre do mesmo jeito. Você precisa usar sua força de vontade para focar seus pensamentos em uma nova narrativa, entende? Um novo jeito de contar a sua história. Então agora, nos conte uma nova história sobre a sua situação financeira. O convidado respondeu: na verdade, está tudo bem na minha situação financeira.
Eu posso perceber isso através dessa nossa conversa, que na verdade está tudo bem. Eu já sinto isso por dentro. E na verdade, essa é a minha pergunta. Isso é suficiente? Sentir que está tudo bem? Isso faz parte do processo? E o Abraham respondeu: sim, esse é todo o processo. Porque, como dissemos, 99% de toda a criação é completada vibracionalmente antes que você obtenha evidência disso. Então, é como viajar de Phoenix a San Diego. E San Diego é onde você quer estar, mas na maior parte da distância de 400 milhas, você ainda não está onde quer estar. E se isso te frustrasse por não estar onde você quer estar, e você decidisse voltar o caminho que já percorreu, você nunca chegaria lá. E vibracionalmente é a mesma coisa. Vocês ficam falando que ainda não estão onde gostariam de estar, e com isso vocês voltam para o lugar do início, ao invés de continuar se direcionando para onde vocês gostariam de estar. Mas quando vocês estão indo de uma cidade para outra, vocês não desistem do caminho, porque vocês conseguem ver que estão progredindo. Vocês conseguem ver que estão cada vez mais perto. Então, a menos que você esteja a pé, ninguém fica desencorajado de fazer esse trajeto. Você mantém a fé, você mantém a crença. Você não diz que São Diego é um sonho impossível. Você não diz que São Diego é incurável. Eu tentei, tentei e tentei e já fiz de tudo e não consigo chegar lá. Vocês não dizem isso, porque você sabe que vai chegar lá. E quando vocês entenderem que a maneira como você se sente já é o seu indicador da direção em que você está se movendo, e quando você puder honestamente dizer a si mesmo: eu me sinto otimista. Quando você diz que está tudo bem e realmente sente isso, então nós dizemos que não tem como você não chegar aonde você quer chegar. Se você conseguir manter essa expectativa, essa atitude e essa frequência vibracional, o que você quer terá de vir e virá rápido.